Oi pessoal, boa noite, olha eu por aqui de novo. Como eu falei para vocês, essa semana eu estou gravando essa série de vídeos para a faculdade. É uma palestra sobre contraturno, eu diria uma palestra, eu dividi ela em vários vídeos para melhor compreender, para não ficar muito maçante de ver tudo num dia só. E a pessoa pode ir assistindo conforme a sua disponibilidade. Então eu estou fugindo da minha rotina de vídeos, né, dos meus vídeos que eu gravo todo dia, que o pessoal está acostumado, para gravar esses vídeos que eu estou precisando para a faculdade. Então, continuando o estudo sobre o contraturno, eu vou fazer a leitura de alguns estudos sobre as vantagens do contraturno. As vantagens do contraturno são inúmeras. Contribui para a melhoria do rendimento escolar, a confiança dos pais na instituição de ensino e ocupa o tempo ocioso dos estudantes. É alguns deles. A melhoria do rendimento escolar vai ter um vídeo só sobre isso, porque esse aí é o rendimento escolar, vai ter um vídeo só sobre isso, porque esse é um ponto muito importante do contraturno. Falando em contribuição do rendimento escolar, como eu falei, eu vou vou ler realmente só um parágrafo do estudo que eu fiz e depois eu vou gravar um vídeo só sobre isso, porque esse é um tópico muito importante. As atividades do contraturno contribuem para variar e estender os objetivos aplicados em sala de aula. O professor vai notando aos poucos que o rendimento dos alunos melhora, tanto como as habilidades socioemocionais, a concentração e o desempenho na aprendizagem. Esse vai ter um vídeo só sobre ele, assim como o seguinte agora. O outro tópico muito importante é a confiança dos pais na instituição. Como eu falei, às vezes nas famílias a escola faz parte da comunidade, os pais nasceram naquele bairro ou próximo dele, estudaram ali, colocam os filhos e ainda eles têm a confiança naquela instituição porque eles estudaram lá, porque eles fazem parte daquele círculo. Às vezes conhece todos os professores, conhece antigos diretores, às vezes colegas que foram colegas de aula se tornaram professores e dão aula nessa escola. Então os pais têm muita confiança na instituição na qual eles colocam seus filhos. Pensando na rotina das famílias, que é bastante atribulada hoje em dia, os pais se sentem seguros em saber que seus filhos estão na escola. As atividades realizadas no contraturno é um meio de garantir a presença de um profissional junto aos alunos, num ambiente que a família conhece. Outro ponto é os pais não precisarem interromper suas atividades laborais para buscar as crianças, alimentar e levar para outro lugar, sabendo que esses estão sob o cuidado da equipe escolar. Professores, funcionários da cantina, funcionários da escola, da secretaria, portaria e diretor da escola. É aquilo, né, no meio do dia tu ter que parar, ou no meio da tarde, ou no meio da manhã, tu ter que parar para ir buscar a criança, às vezes para levar para casa de outra pessoa, né, é difícil essa parte. Então, por isso, essa é uma das grandes vantagens. Eu acredito que até seja mais importante. Os pais deixarem os seus filhos num lugar onde eles confiam, um lugar que eles conhecem. Eu vou fazer a leitura de 2 estudos sobre essa parte das vantagens do contraturno. As 6 maiores vantagens de escolher uma escola que ofereça contraturno. O contraturno escolar é um período de atividades extracurriculares oferecido pela escola. Entre as mais comuns estão as oficinas, as aulas de reforço, a prática esportiva, cursos de idioma, aprendizagem artística, culinária, entre outros. Com isso, é possível desenvolver as habilidades dos estudantes ou complementar os objetivos das aulas regulares. Essa é uma alternativa para os alunos, que aproveitam as experiências mais práticas e estimulantes, além de concentrarem as atividades extracurriculares num só local.
Porque tem muita criança que vai para aula, ou seja, no turno da manhã ou no turno da tarde, né, como a gente havia conversado, e fazem aula de reforço, tem um professor particular. Eu mesmo já dei aula, já tive aluno, eu já tive aluno em casa, eu dando aula. Ele estudava de manhã e à tarde ele ia 2 vezes na semana. No início foram 3 vezes na semana, porque ele estava precisando de um reforço mesmo. E depois passou para 2 vezes na semana. Ele ia e ficava 2 horas na minha casa. Ele chegava, ele almoçava num parente que morava próximo à minha casa, e depois ele ia para minha casa e ficava lá por 2 horas. E a gente tinha um relacionamento bem bom. Ele é filho de uma senhora que foi, ela já é falecida hoje em dia, mas a mãe dele e a minha mãe se conhecem há muito tempo, eram vizinhos antigos, e eu era a única professora perto. Então ele saía da escola, o pai ia buscar, ele almoçava na casa da avó dele, que era 2 casas da minha, e depois ele ficava 2 horas na minha casa para fazer esse reforço escolar. Então, é isso que a atividade extracurricular, onde vai abranger um reforço escolar, onde vai abranger uma atividade esportiva, até um curso de línguas, um outro curso qualquer, como eu falei já, de patinação, de skate, alguma coisa de interesse dos alunos, vai ser tudo concentrado num só local. Como esse aluno, esse menino, o pai buscava, levava para almoçar numa primeira casa e depois ele ia para a minha. Sendo que se a escola disponibilizasse desse contraturno na época, e é uma escola bem grande, bem conhecida no bairro onde a gente morava, uma escola na época, né, hoje já é um instituto, que o instituto abrange desde o jardim de infância até um curso técnico. Eu mesmo fiz magistério nessa escola, então e não tinha contraturno. Eu acredito que até eles não conseguiam implantar o contraturno por ser uma escola muito grande, muitos alunos, mais de 1.000 alunos. Então se tornava, eu acredito que por questão de quantidade de criança, né? Então não havia contraturno. Mas se houvesse, esse menino era um grande candidato a ficar lá, porque daí ele ia ter a aula normal, no horário normal, e à tarde, que no caso ele estudava de manhã, e à tarde ele iria fazer as aulas de contraturno, de reforço escolar, que ele precisava bastante em português e matemática, uma atividade esportiva, uma alimentação balanceada, e conviver com outras crianças, porque no caso, na casa dele, ele era a única criança. Então, isso ia ajudar ele no emocional, no social, ia abranger todos aqueles aspectos que a gente vem falando. Essa é uma ótima alternativa para os alunos que aproveitam as experiências mais práticas e estimulantes, além de concentrarem as atividades extracurriculares em um só local. Além disso, é muito benéfico para a família, que tem a tranquilidade de saber que o filho está em um ambiente seguro e se desenvolvendo integralmente. Quer saber mais sobre os benefícios dessas experiências? Então agora a gente vai começar a falar um por um sobre as vantagens, né, as 6 maiores vantagens do contraturno. Como eu falei, o rendimento escolar e a confiança dos pais, tem vídeo específico sobre esses 2 tópicos que, na minha opinião, são os 2 mais importantes. Melhora do rendimento escolar é o primeiro tópico que a gente fala. Quando as aulas são instigantes, a motivação para os estudos aumenta, o que interfere no rendimento escolar. As experiências mais práticas das atividades extras contribuem para a concentração e para o interesse nas aulas. Os estudantes também têm uma oportunidade de tirar as dúvidas, de fixar os aprendizados e se aprofundar os conhecimentos com a orientação dos educadores. Como eu disse, na sala a professora é uma só, principalmente para os pequenos. É uma só para, às vezes, 30 crianças. No contraturno, ela consegue ser uma, às vezes, para 10, 12. Ela consegue dar essa atenção maior, esse tira dúvidas maior e mais próximo da criança.
Com isso, a escola se torna um ambiente mais estimulante para o desenvolvimento. Da mesma forma, os aprendizados diversificados adquiridos pelas atividades contribuem para as matérias regulares e para a bagagem cultural dos estudantes, aquilo que eu falei também no início. A professora nota em sala de aula que o aluno está com dificuldade em certa matéria, na fixação de uma letra, quando é os pequenos, né, na fixação de uma letra, uma sílaba, algum conteúdo. Ela vai entrar em contato com a professora do contraturno e vai passar, para que essa possa fazer uma atividade mais prática, assim, com eles, que resulte numa fixação maior. Com isso, ele tira dúvidas com ela, que ela é uma, mas são menos alunos, ela consegue dar a atenção adequada e, e ele vai aprender, né? Quando ele voltar para a sala de aula, ele já vai estar por dentro do assunto. Ele já não vai ter tanta dificuldade. Se ele ainda tiver dificuldade, né, que isso pode acontecer, ele não vai ter tanta dificuldade. Ele vai conseguir estar mais esclarecido, ter entendido melhor a matéria, porque a professora consegue dar uma atenção melhor. A motivação também colabora para atenuar as dificuldades com as aulas e para melhorar a autoestima do aluno. Ao alcançar um bom desempenho em práticas artísticas ou esportivas, por exemplo, há grandes chances de que o jovem passe a formar uma visão mais positiva de si. Crianças muito envergonhadas, crianças ansiosas demais, tudo vai dosando. Por quê? No contraturno, ela vai fazer mais atividade prática, mais atividade ao ar livre, que é isso que o contraturno prega, né? Que é isso que o contraturno quer. Com isso, essa criança que é muito tímida, lá no contraturno ela vai ver que são menos colegas, ela vai conseguir se soltar mais. E a ansiosa vai conseguir dar uma segurada para permitir que o seu colega fale. Até a professora vai dizer, vamos escutar o fulano falar, vamos escutar o cicrano falar. A professora vai dar essa fala para essa criança, que ela vai conseguir se expressar melhor. Com isso que uma criança que é muito tímida, que ela consegue ir aos poucos conversando em sala de aula, falando com a professora, falando com os colegas, quando ela voltar para a sala dela, no horário dela de aula, ela vai ver a escola, a sala de aula com outros olhos. Ela vai ver que ela pode falar, que ela deve pedir atenção para a professora, que ela pode levantar o dedo e dar opinião e perguntar. Ela vai se tornar mais confiante, uma visão mais positiva de si. O segundo tópico aqui é o bom uso do tempo ocioso. O tempo ocioso dos filhos pode ser um desafio para os familiares que desejam incentivar as atividades educativas e saudáveis. Assim, o contraturno escolar oferece uma opção para que os estudantes estejam em segurança, recebendo bons estímulos e construindo o seu futuro. O tempo ocioso é uma coisa muito importante, porque hoje em dia a gente sabe que, como a vida é muito corrida, é mais fácil para o pai e para a mãe ligar a televisão ou alcançar o aparelho celular para a criança, para que ela fique quietinha, para que tu consiga fazer as tuas atividades quando tu chega em casa, porque mãe que trabalha fora, quando chega em casa, vai lavar uma roupa, vai fazer uma janta, alguma coisa, então ela precisa que aquela criança esteja mais controlada. Então, esse tempo ocioso, a criança vai chegar em casa querendo contar o que ela fez no contraturno. E ela não vai passar a tarde inteira em frente à televisão. Ela vai conseguir, já vai vir com a tarefa dela de casa, ela vai chegar em casa somente para contar para a mãe o que ela fez no outro turno que ela estava na escola. É uma maneira de evitar que os jovens gastem todo o tempo fora da escola em redes sociais, jogos e em outras atividades que preocupam os seus responsáveis. Assim, eles podem aproveitar vivências mais ricas e divertidas. Isso é verdade. As redes sociais, os pequenos, eu diria que até nem tem, né, rede social, mas o tempo em casa vai ser mais proveitoso para eles do que ficar brincando com o celular. Dessa forma,
os pais ficam mais tranquilos para seguirem com a sua rotina de compromissos ao saberem que os filhos estão em um local de confiança, com acompanhamento profissional e aprendendo cada vez mais. Isso é muito importante, foi o que eu falei. A criança está com uma dificuldade em sala de aula, a professora passa para a professora do contraturno que, através de uma atividade lúdica, consegue que esse aluno aprenda melhor, vai ter menos alunos, ele vai conseguir conversar melhor, se expressar melhor. Então, isso é muito importante. O incentivo ao o 3. O incentivo ao desenvolvimento emocional. Se nas aulas regulares os estudantes precisam se concentrar e na maioria das vezes ficar em silêncio, o contraturno oferece uma oportunidade de interação intensa com colegas e educadores. Esse contato é necessário para o desenvolvimento emocional e interpessoal dos jovens. Foi o que eu falei, uma criança muito tímida ou uma criança muito ansiosa, ela sabe que em sala de aula ela tem que ficar em silêncio porque a professora está explicando, está passando matéria nova, principalmente os pequenos que todo dia tem matéria nova. Ela vai ter que se manter em silêncio, e lá no contraturno, como a coisa é mais lúdica, mais fluida, mais tranquila, são menos alunos também, ela consegue conversar com a professora. Como resultado, os alunos desenvolvem autonomia e constroem a sua identidade, por meio de vínculos estabelecidos na escola. Os reflexos podem ser percebidos na responsabilidade com os compromissos, nos cuidados com a higiene e em uma tomada de decisões mais consciente. Cuidados com a higiene. A criança bem pequena fica no contraturno, ela vai almoçar, vai ter que escovar os dentes, vai ter um tempo para descanso, depois uma atividade bem tranquila, né, porque ela recém comeu. Então isso é muito importante, porque ela vai criar a responsabilidade de ter que ir escovar seus dentes, lavar sua escova, guardar, não deixar suas coisas jogadas, porque em casa a mãe faz, mas lá na escola a professora só vai orientar. Da mesma forma, as experiências práticas ajudam no controle da ansiedade, aumentam a autoconfiança e estimulam o amadurecimento dos estudantes. Para que esses benefícios possam ser observados, é importante que a escola conte com boas metodologias para as atividades e tenha especial atenção com a saúde emocional dos alunos. Nunca forçar ninguém a nada. Se uma criança não quer fazer, não quer participar de um jogo, a gente não vai forçar ela a fazer isso. Mas de tanto ela ver os colegas fazer e dizer que gosta e ela vê a brincadeira, ela vai acabar participando. Isso estimula muito a autoconfiança. Crianças muito tímidas, crianças muito ansiosas, crianças muito desorganizadas, que deixam tudo jogado, elas vão vendo os colegas fazerem e vão acabar fazendo por imitação e aprendendo que não é assim que se faz. Desenvolvimento de novas habilidades. O desenvolvimento das habilidades é muito valorizado no aprendizado escolar. Se antes bastava o estímulo ao intelecto, atualmente há uma compreensão de que as habilidades para a vida prática e para o futuro profissional também são essenciais. Por isso, o melhor caminho é contar com experiências diversificadas. Nesse sentido, o contraturno escolar contribui para a aquisição de novas habilidades, como autogestão, criatividade e interação. Durante a execução, os estudantes trabalham mente e corpo de forma integrada, o que é importante para que haja o desenvolvimento completo. Também é possível estimular a expressão e a consciência corporal, bem como os conhecimentos tecnológicos. Uma criança que domina mais o computador, que tem um acesso melhor à internet, ela acaba ajudando a professora e os colegas nesse ponto. Porque os professores às vezes não conhecem não sabem mexer em algum aparelho e as crianças estão bem à frente nisso, então elas acabam ajudando em aulas de informática, criação de jogos, eles gostam muito dessas coisas. Os profissionais da escola selecionam as atividades com maiores chances de despertarem o interesse dos estudantes e de contribuírem para a sua formação. Assim, há uma abertura para descobrir novos gostos e aptidões. Tem criança que nunca brincou com jogo de tabuleiro, que já nasceu na era da internet, e quando tu mostra, para eles é uma novidade. Um jogo da memória,
um material dourado para matemática. Então, quando eles veem isso pela primeira vez, se torna uma experiência que eles acabam não esquecendo. O quinto ponto, a formação da cidadania. As experiências proporcionadas pelas atividades extracurriculares na escola ajudam a desenvolver habilidades que também favorecem a cidadania. Quando a instituição valoriza a formação de cidadãos mais conscientes, o seu ensino encoraja os estudantes a desenvolverem a colaboração, a responsabilidade e a criticidade. Os valores sociais incentivados pelas práticas também são importantes para a formação de pessoas mais responsáveis, com consciência coletiva e discernimento. Da mesma forma, a variedade de experiências é fundamental para evitar que as crianças tenham preconceitos e para que lidem bem com a diversidade. As escolas podem contar com a proposta de incentivo à cidadania global, o que é essencial para a formação do futuro. Ela envolve o sentimento de pertencimento e o compromisso socioambiental. Assim, é essencial que a instituição esteja comprometida com determinados valores como solidariedade, ética, empatia e altruísmo. Os valores incentivados, pelas práticas, como a gente falou, eles se sentem pertencentes ao planeta, Então, vai desde economia de água, economia de energia, os valores vão sendo passados em sala de aula e acabam que eles passam isso em casa também. Não deixam mais os pais escovar com os dentes com a torneira aberta, vão apagando as luzes quando não tem ninguém no cômodo. Eles vão fazendo por si só em casa. Vai mudando, os hábitos em casa vão mudando também. Conciliação de lazer e aprendizado. Enquanto as aulas regulares são enquanto as aulas regulares são mais objetivas e têm um maior foco no intelecto, as atividades extracurriculares tendem a ser mais divertidas, o que não significa que sejam menos educativas. Como eu falei, Tá com uma dificuldade, a professora passa para a professora do contraturno que constrói um jogo sobre aquela dificuldade. E isso fica divertido, mas não deixa de ter a sua parte de aprendizado. O estudante pode contar com um leque de opções estimulantes e prazerosas que ajudarão no seu desenvolvimento. Uma vantagem importante é o incentivo à prática esportiva, que é uma necessidade em nossa sociedade atual. Com o uso cada vez mais intenso da tecnologia, estima-se que 78% das crianças apresentam um nível de atividade física abaixo do que é recomendado pelos órgãos de saúde, o que é um dado preocupante. Esse 78% é entre crianças entre 2 e 12 anos. Da mesma forma, o aprendizado das artes é muito benéfico para os estudantes. A escola ainda pode contar com atividades que usem a tecnologia de maneira educativa, como maneira de incentivar o emprego mais consciente e saudável das ferramentas modernas que fazem parte da rotina dos jovens. Portanto, o contraturno escolar é uma excelente oportunidade para a família e para os filhos se valerem de muitos benefícios no desenvolvimento. Para aproveitar as vantagens das atividades extracurriculares, é importante verificar quais são as opções oferecidas pela escola e a metodologia de ensino adotada. Isso é muito importante porque de manhã ou da tarde, no horário regular que a criança está em aula, a metodologia usada no contraturno não pode ser diferente da que é usada de manhã, porque a criança fica confusa. E, ao mesmo tempo, tudo que ela aprendeu lá em sala de aula deve ser reforçado no contraturno, como eu venho falando desde o início, de uma maneira mais lúdica, mais fluida, mais divertida, para que acabe se tornando, para que ela se torne um hábito, que a criança goste de vir para o contraturno, fique bem, se sinta bem no contraturno, e essa escola não seja um depósito de criança, mas sim a criança que está lá está aprendendo alguma coisa dessa forma mais divertida. Bom, pessoal, o vídeo foi esse, a primeira parte. A outra parte vem daqui a pouco, eu já vou gravar. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo.